Os deputados estaduais de São Paulo terão um reajuste no salário a partir de fevereiro e passarão a receber o valor de R$ 34.700 por mês. A cifra está cerca de R$ 200 acima do que ganha o governador Tarcísio de Freitas. Só que a Assembleia também deve discutir um reajuste para ele. O aumento dos deputados foi definido em dezembro de 2022, quando eles próprios aprovaram o reajuste de 37,3% de maneira progressiva, com atualizações periódicas de 2023 a 2025. Vamos lá, Piperno. Primeiro falar sobre o tamanho do aumento. Mais de 30% progressivamente, colocando o salário deles a partir de fevereiro acima do que ganha, inclusive, o governador de São Paulo. Eles aprovaram para si mesmos. O que a gente pode dizer dessa história para a nossa audiência? Então, guarde bem os nomes de quem aprovou isso, para que você possa então, refletindo o ano que vem, se vale a pena reconduzi-los. Vejam só o que está acontecendo. Quer dizer, nós temos 94 deputados, simplesmente 94 deputados que recebem mais do que o governador. Agora, eles trabalham para isso. Você sabe o que essa turma faz? Eu, por exemplo, eu sou a favor, e já disse isso aqui, já até escrevi sobre o tema, de que a gente comece a reduzir as atividades das assembleias estaduais, porque eles passam a maior parte do tempo sem ter o que fazer. Então poderiam passar boa parte do tempo trabalhando remotamente, dando menos despesas, ganhando menos, ocupando menos funcionários, porque essa turma está cheia de funcionário, assessor. Então, eleitor, a culpa também é sua, como eu sempre digo. Bom, vamos só trocar a tarja ali que está aparecendo o governo argentino, mas a gente está falando aqui dos deputados, né? Já vai subir ali. Opa, agora foi. Fala, Gani. Olha só, isso é um retrato do Brasil, Evandro. Isso mostra que a classe política, os burocratas do Estado, os altos funcionários públicos, o que eles fazem? Eles têm uma série de privilégios e acabam sugando, né, todos os recursos do setor privado, porque este salário muito alto, né, maior do que o do governador, é bancado com o nosso dinheiro. Claro. Aí sobra menos dinheiro para a saúde, aí sobra menos dinheiro para a educação, para saneamento básico, menos dinheiro no setor privado, aí eleva as taxas de juros, aí precisa de altos impostos para financiar, né, este absurdo. Então isso é o Brasil, né? É quem se apodera da esfera pública com fins pessoais. Agora, 4h29, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês. E Zagarino, tem uma questão interessante, né? Porque são os próprios parlamentares que aprovam o seu salário. É como se todos nós, trabalhadores, pudéssemos aprovar aquilo que a gente entende que a gente deveria ganhar. Imagine se fosse assim com todo mundo, né? Muita gente sonha com essa possibilidade e aí consegue alcançar essa possibilidade quando torna-se um parlamentar e quando vota favoravelmente a isso. Como é que você avalia essa atitude e decisões que foram tomadas em relação aos próprios salários no caso da Assembleia Legislativa de São Paulo? Seria muito positivo se todo trabalhador brasileiro pudesse aumentar o seu top salário, né? Infelizmente, essa conta não iria fechar nunca, não teria empregador suficiente para empregar mais ninguém. No caso dos deputados, a gente não tem muita opção. Na verdade, o Poder Legislativo é o responsável pela criação e elaboração da nossa legislação. O salário dele se dá também com base na própria legislação. Inclusive, o salário do deputado estadual, ele corresponde ali até o máximo de 75% dos deputados federais. Por isso que, quando eles têm essa previsão constitucional, quando eles batem nesse teto, pode, inclusive, ser superior ao do governador do estado, que foi exatamente o que aconteceu agora. Só que, para não ficar uma situação chata, eles vão criar esse aumento também para o governador. Só que essa questão de salário, eu acho que a gente tem que dividir. É lógico, a gente fala muito dos super salários do funcionalismo público, que gera uma despesa absurda, principalmente aqueles que ultrapassam o teto do funcionalismo público, o teto do Supremo. Porém, a gente tem que levar em consideração que para você ter bons políticos, vamos aqui fantasiar que estamos num mundo que temos bons políticos, tá? Esquece os políticos despreparados, ruins. Mas para nós termos melhores políticos, tem que ser atrativo também a questão salarial, para você poder concorrer com a iniciativa privada. Caso contrário, a pessoa, para ser político, ela tem que demandar muito tempo para aquela função.
E para você demandar seu tempo, você tem que ser bem remunerado. Caso contrário, você vai investir na iniciativa privada, que você pode receber muito mais. Então, eu não sou contra o político receber um salário justo, digno, de acordo com sua capacidade técnica e de entrega. E aí que está o problema. Os políticos entregam muitíssimo pouco no Brasil, muito em razão do despreparo, da incompetência, de serem eleitos apenas por fisiologismo, muitas vezes por existir aqueles currais eleitorais, fundo eleitoral, etc. Então, é aí que a gente tem que refletir. Não remunerar de forma digna e o bom político competente que entrega um serviço para a sociedade, mas talvez eleger melhores políticos, que aí vai fazer mais sentido eles receberem salários, subsídios compatíveis com o da iniciativa privada. Imagina, ninguém vai querer ser político se não tiver um salário competente, um salário digno que seja razoável com o da iniciativa privada. Discorda? Veja, eu sempre defendi o seguinte, como eu adoro os políticos brasileiros, especialmente os do Legislativo, Lá vai. eu defendo e sempre defendi que eles tenham benefícios escandinavos com salários britânicos. Eles recebem. Que significa o quê? Que significa uma ajuda de custo, significa que eles tenham que trabalhar com seus próprios veículos, né? Porque, afinal de contas, na Escandinávia é assim. Me parece... Afinal de contas, todos os trabalhadores, ou boa parte dos trabalhadores, faz assim. Vai trabalhar com seu carro, faz as coisas, a não ser que a empresa tem empresas, claro, que oferecem o carro no momento do trabalho e tal, mas... A maioria de nós, né, usa o próprio celular, usa o próprio carro, paga suas contas, e enfim. Eu acho que é uma região do mundo mais ou menos desenvolvida e rica. E tem um outro ponto, né, que o Brasil ele acaba ferindo uma lógica que é a seguinte, lá fora, quer dizer, o que você ganha entrando para a esfera pública? Seja um funcionário público ou um político, você ganha estabilidade, certo? Então, pela estabilidade, você acaba recebendo menos. No setor privado, você tem menos estabilidade, porém você ganha mais. No Brasil, essa lógica é inversa. Por quê? Porque os salários, em média, do alto funcionalismo público é maior do que do setor privado. Então, você tem o melhor dos mundos. Você tem a estabilidade e o alto retorno. Imagina, por exemplo, vamos pegar aleatoriamente, vai o estado de Alagoas, porque hoje tem muitas figuras de projeção nacional aí. É verdade. É um estado pequenininho. Se você com base, e aí o Zaccarini explicou muito bem, quer dizer, hoje o deputado estadual ele pode ser remunerado em até 75% do que recebe um federal. Então vamos imaginar que lá em Alagoas eles acabem também reivindicando esse privilégio aí. Duvido que não o façam. Né? Então, nós vamos chegar a uma situação em que um deputado estadual alagoano, ou piauiense, ou catarinense, ou capixaba, ele vai ganhar mais, por exemplo, do que um parlamentar sueco. Exatamente. E tem uma outra questão também. Eu acho que além do salário, que é uma outra situação que a gente precisa trazer para o debate aqui, é a quantidade de privilégios. Né? Então não é apenas o salário, porque assim, não é apenas ganhar bem. Muitos brasileiros ganham bem. Mas no caso dos parlamentares, além de ganhar bem, toda a estrutura que eles utilizam não entra nesse gasto, que não entra nessa renda que eles têm. É tudo à parte, né? Tudo é o Estado também bancando a quantidade de assessores, a estrutura que se tem, os gabinetes, e isso faz a conta encarecer bastante. É tanto verdade que você falou, Evandro, que tem um pesquisador, se eu não me engano, ele é da Dom Cabral, e ele fez um levantamento que, se passar aquele projeto que está parado no Senado Federal dos cortes ali, né, limitação de super salários, mas abre brecha para os penduricalhos, vejam só, pode aumentar, né, o ganho total dos juízes, dos funcionários públicos. Por quê? Por conta dos penduricalhos, por conta dos privilégios. Então, o salário aí, né, pouco importa se você chama de salário, se você chama de auxílio moradia, de auxílio comida, vestuário... Tudo compõe renda. Tudo compõe renda, né? No setor privado a gente fala, né, o ganho total, né, o total comp, né? O pessoal usa esse termo aí no mercado corporativo. Né? Fala, Zaccarini. É mais ou menos isso que eu estava querendo dizer. Por exemplo, o bom salário não significa privilégio. A gente tem que ter como exemplo a iniciativa privada. Na iniciativa privada você não tem auxílio combustível, você não tem auxílio moradia, você não tem auxílio paletó, você não tem carro particular, carro privado, você vai com o seu carro, você tem a sua própria casa ou você paga aluguel.
é exatamente isso que a gente tem que separar na discussão. Uma coisa é o bom deputado, o bom político, aí eu falo de vereador, deputado, executivo, prefeito, governador, enfim, ele deve sim ser bem remunerado, porém, para essa remuneração ser compatível com a sua atuação e a entrega ser boa na ponta, ele precisa ter um mínimo de preparo. Inclusive, eu acho que vale a pena trazer para essa discussão a necessidade de um nível superior, por exemplo, de alguma formação específica para os políticos brasileiros.